bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a tia também está bem. Nossa aula de física vai ser recordando a matéria de escalas termométricas, tá? Então, por exemplo, a medida do grau da agitação das moléculas dizemos que é a temperatura, né? Então, para estudar no caso, a temperatura, nós vamos estudar as escalas termométricas, que são utilizadas para poder medir as temperaturas, essas escalas. E existem diversas escalas termométricas. Ao longo da história tiveram muitas, mas apenas 3 ficaram, assim, utilizadas até os dias atuais, que são elas, a Celsius, Fahrenheit e a Kelvin, tá? Então ficaram somente essas 3. Essas escalas, elas utilizam como padrão os pontos de fusão da água e ebulição, né? Então, tanto fusão quanto ebulição, dali que eles partiram o princípio e fizeram os comparativos para poder dizer, essa aqui é a Celsius, essa aqui é Fahrenheit e essa aqui é Kelvin, né? Então, quer dizer, para também facilitar. Então, é bom porque cada uma tem a sua característica própria, que nós poderemos utilizar para poder ficar já mais esquematizados, né? A tia já passou bastante exercício para vocês de como fazer no caso, a transformação de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. A tia já passou bastante exercício sobre isso, mas a tia vai passar um pouquinho mais, né? Porque tá chegando já a provinha, e quanto mais exercício, é melhor, né? Porque é no exercício que nós vamos saber se o que eu estou falando, vocês estão conseguindo entender, né? Então, é só mesmo no exercício. E assim, né? Eu sempre aprendi que matemática a gente aprende exercitando. Embora não seja matemática, seja física, mas os cálculos todos são matemáticos, tá bom? Então, a escala Celsius trata-se de uma escala termométrica, como a tia havia falado, e apresenta-se intervalos entre o ponto de fusão e ebulição. Ela foi determinada no ano de 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Por isso que levou esse nome, né? Quando desenvolveu a escala, chamou de centígrado, mas com o ano de 1948, essa escala passou a ser chamada de Celsius, até mesmo para poder, né, homenagear o seu mentor. E também para não confundir com a sigla SI. Quando nós vemos qualquer livro com a sigla SI, quer dizer que está indicado no sistema internacional. Agora, essa escala utilizou como referência para a sua escala um termômetro com os valores para os pontos de fusão e ebulição, como a tia havia falado, né? Foi para todas as 3, foi o ponto de fusão e ebulição da água. Então, quando se trata da escala Celsius, o ponto de fusão é 100 graus Celsius e o ponto de ebulição é 0, tá? 0 graus Celsius. Porém, esses valores são atribuídos para fusão e ebulição, foram reorganizados para alguns criadores de termômetros, como no caso Daniel, Carlos, que eles começaram a tentar modificar, né, a escala. Então, isso aí é só uma curiosidade, não é nada que vai comprometer o que a tia já acabou de falar. O ponto de fusão da água é 100 graus e o ponto de ebulição é 0 graus. Isso é instantaneamente, né? Porque a tia também falou um pouquinho da história, para que vocês entendam, né? Por que é Celsius, porque é o nome dele, né? Todo aquele que inventa, né? Que descobre, leva um nome, né? Ou pode escolher, ele tem o direito de escolha, né? Qual o nome que ele vai ser. Tanto aqui na física, na química, ciências, então,
Viu lá a plantinha, viu o nome, tá com o nome que quer, tá com o nome da mãe, né? É uma homenagem que tá fazendo. Então, a pessoa que descobre é que faz. A Fahrenheit, ela foi desenvolvida pelo físico e engenheiro Gabriel Fahrenheit, por isso que o nome tá fácil, né? Então, você tem dúvida? Eu não tenho. No ano de 1724, após obter o conhecimento sobre a construção dos termômetros de mercúrio, na sua escala Fahrenheit, ele utilizou como referência os valores da água no ponto de fusão e de ebulição, né? Então, a qual ele adotou os seguintes valores. Como é que ele fez, né? Ele fez assim, ponto de fusão da água, 32 graus. E o ponto de ebulição, 212. Então, isso é para você ver o tipo de comparação da Celsius para Fahrenheit, né? Então, trata-se de uma escala que foi muito utilizada em colônias britânicas, sendo muito utilizadas até hoje em países como na Inglaterra, Estados Unidos, etc. Então, esse comparativo aí, ele faz com que você entenda e depois a gente possa fazer essa transformação de um para o outro, né? De Celsius para Fahrenheit, depois de Fahrenheit para Celsius. Então, vamos embora fazer um pouquinho mais de exercício. Para que não sobre nenhuma sombrinha de dúvida, né? Do que a tia já falou, do que a tia explicou, tá bom? Então, acessem a plataforma plural, leia os textos, faça os exercícios e a correção em seguida, tá bom? Fiquem com Deus e até em breve.